aqui no Insta. Vamos ver quem mais. Cássia, Maria Edith, Cura Quântica, Maria Carvalho, Marilene, nossa aluna também, bem-vinda, boa noite. Bisco Arte, Samanta, Cassi, Milene, Raíza, Calanta, bem-vinda, tava aqui quarta também, show. Eremacramê, Edna, mó galera aí, bem-vindas. Hoje vai ser uma live um pouquinho mais curta, não é um conteúdo assim que a gente precisa fazer um super aprofundamento, tá? E é aquela respostinha bem sem vergonha, depende, né? Então o título da live é Tingir antes ou depois da peça pronta? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre? Cidaiara, oi, tudo bem? Bem-vinda. Bem-vindas todas. Então, me conta aí o que vocês acham. Melhor tingir antes ou depois da peça pronta? Tingir o tecido ou tingir a peça já costurada? Fiz uma listinha aqui de prós e cons sobre o assunto. Vamos ver o que vocês acham. Melhor tingir antes, a Eremacramê. Macramê já se trata de cordões aí, né? Cidaiara, peça pronta. É bem divididas as opiniões. Voto no depois. A B é experiente. A B aí faz peças maravilhosas na B Tinturaria. Tingir a peça já costurada. Tingir o tecido. Olha só como tá bem dividido. Calanta, a peça. Que legal saber que tá bem dividido e na verdade realmente tem prós e contras para os dois casos, tá? E lembrando que a gente pode tingir fibras naturais e não necessariamente essa fibra pode estar já no formato, na forma de um tecido ou uma malha. Marilene, antes, porque se der problema, perdemos a peça. Gistrancolin, não sei o que opinar. Então você veio para o lugar certo, vai entender um pouquinho melhor disso. Muito bom. Bom, eu fiz aqui minha listinha de prós e contras, baseado aí no que eu já fiz de tingimento de um jeito ou de outro, tá? E assim como a opinião de vocês é bem dividida, eu até oriento muito para as minhas alunas que depende muito do caso de cada uma, do que vai produzir, tá? Mel, boa noite, bem-vinda. Bom, pensando aqui em tecidos e roupas, tecidos e peças prontas, tá? O que eu vejo de vantagens em tecido aberto, tingir o tecido aberto? Uma delas é o rendimento, a quantidade, né? Se a gente tinge um tecido aberto, a gente consegue atingir, digamos, alguns metros. Eu acho que pensando em quantidade, a maior metragem que eu já atingi foi 4 metros, tá? 4 metros numa panela, tá? De uma gaze de seda. E também em quilo, tingi, acho que foi quase 2 quilos de um moletinho que também tinha quase 3 metros, tá? Então, quantidades bem grandes, né? Tecidos já, né? Então, dá para atingir com um rendimento bem legal. Ah, mas e peça pronta não dá para ter esse rendimento? Também depende, só que é mais fácil o tecido se conformar dentro da panela quando ele é aberto, né? Do que as peças. Digamos que essas peças sejam camisas, calças, né? Aquele mesmo peso ele embola mais, né? Imagina uma camisa, tem a manga que embola na perna da calça, sabe?
Então, o tecido aberto tem essa vantagem do rendimento, porque ele sim se acomoda melhor ali dentro da panela. Então, a gente consegue tingir até uma maior quantidade no mesmo processo, tá? E isso, em termos de tempo, gera economia, uma certa economia aí da nossa mão de obra, né? Que daqui a pouco a peça pronta a gente teria que tingir em 2 vezes, ou seja, praticamente 2 dias de trabalho, porque tingindo assim em quantidade vai o dia. Quem tá aqui que é aluna ou que já faz tingimento em quantidade sabe que é praticamente um dia dedicado aí aos tingimentos. E é cansativo, né? Panela pesada e tal. Então, em termos de rendimento, é interessante. Outra coisa interessante de tingir o tecido aberto é em relação aos retalhos. Eu já terei retalhos tingidos, né? Já terei retalhos coloridos combinando aí com as roupas que vão surgir. Então eu posso fazer daqui a pouco uma embalagenzinha, um brindezinho junto, e não demandaria tingir os retalhos na hora de usar eles, tá? Dá para considerar também uma vantagem de tingir o tecido aberto. Uma terceira vantagem, que na verdade eu considero uma das mais importantes, é em relação a manchas, tá? Manchas acontecem no tingimento natural, não só, tá? Vocês não pensem que lá num tingimento industrial não vai manchar um tecido, não vai sair num tom diferente, tá? Todas essas... Até acabei de ver que a Raquel tá aqui, Raquel também é aluna do curso. A gente já conversou bastante sobre isso porque ela trabalha com estamparia, né? Então tem muita experiência aí nesse quesito. E na produção industrial também acontecem erros, só não chega até a gente, né? Então, manchas vão acontecer, isso é uma coisa certa, tá? Por mais que a gente faça a purga direitinho, enfim, não dá para fugir delas, né? E se você tingir o tecido aberto, a gente tem essa vantagem de, claro que, né, nem sempre, mas a gente tem a vantagem de desprezar um pedacinho, uma faixa do tecido, a Raquel aí sim, né? Desprezar uma faixinha do tecido, conseguir desviar no corte, enfim, nem sempre, né? Mas é mais fácil do que se você tingiu a peça pronta, manchou, que você vai poder fazer para... Não quer dizer que você vai jogar a peça fora, óbvio, né? Como a gente fala sempre por aqui, não é defeito, é efeito especial, né? Manchou, a gente faz algum outro tipo de trabalho, enfim. Não quer dizer que a peça vai pro lixo, tá? Deus o livre, né? Tá louco. Mas em termos assim de quem tá vendendo uma coisa um pouquinho mais padronizada, né? Se tingiu a peça pronta e manchou, manchou, né? Ou vai ter que fazer algum outro tipo de trabalho para esconder, ou daqui a pouco você até, dependendo do tipo da mancha, você até consegue vender com um preço daqui a pouco um pouco menor, enfim, mas o bom seria que não manchasse, né? Então, tingir o tecido aberto, considero que tem essa vantagem. Se manchou, a gente consegue desviar, daqui a pouco desviar no corte, enfim, e desprezar aquele pedacinho manchado. Desvantagens do tecido aberto. Uma delas o que eu falei de rendimento em termos de tempo de mão de obra. Daqui a pouco a peça pronta é calça, camisa, enfim, embola mais, então você acaba tendo que colocar um pouco menos na panela. Tem um bom rendimento nesse sentido, porém, tingir o tecido aberto vai ter um gasto maior de produtos, né? Então vai um pouco mais de mordente, porque é tudo calculado em cima do peso. Então a peça pronta já é exatamente o que precisa de cor. Então, se você não vai dar um destino para os teus retalhos, que é bom, seria interessante dar um destino para os retalhos,
Mas caso você não vá dar um destino para os retalhos, foi uma quantidade de material aí, né? E aí isso ao longo do tempo se soma. Então vai mais corante, vai mais mordente, enfim. É um pouquinho mais de custo aí que envolve os materiais para colorir, mas não é também lá uma grande desvantagem, né? Acho que a maior desvantagem de tingir o tecido pronto é para quem está aí trabalhando com coleção, e ainda não tem muito assim não sentiu muito se vai sair ou não aquela cor, tá? E aí você tinge, principalmente se você tingir em grande quantidade de tecido aberto antes de produzir a peça, enfim, você não tem tanta maleabilidade porque já tá colorido, tá? E aí eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso lá numa das vantagens da peça pronta, tá? Aliás, que já vou para as peças prontas então. Acredito então que a principal vantagem, eu fazia isso, tá? Eu fazia isso, algumas alunas minhas que têm marca fazem isso, eu sei de outras marcas, conheço outras marcas que também fazem isso. Então, embora pareça super vantajoso, relatei várias vantagens de tingir o tecido aberto, na prática, eu vejo acontecer muito e eu mesma fazia isso, que ainda faço, aliás, com as camisetas das alunas, é tingir ela pronta. Qual que é a vantagem disso? É você colocar a cor que está sendo demandada. Então, quando a gente pensa em marcas com pegada slow, a gente não pensa em produção assim com grande quantidade de grande estoque, enfim, e no tingimento natural não vejo assim como algo muito legal você ter estoque, né? De peças tingidas, né? Daqui a pouco passa um tempão até vender, a peça ficou pegando uma fresta de luz, enfim, deu um efeito aí de marcar em função disso. Então, na prática, para quem tem marca, a Pano da Terra já foi camisetaria, uma marca que eu vou citar aqui, que é bem recente, lançou uma coleção bebê, uma linha bebê recentemente, que é a Nori, da Isadora Tardelli. Não sei se vocês viram ela por aqui, numa live há um tempinho atrás. Quando você tem assim a tua coleção, né? Você até tem obviamente um estoquezinho de peças prontas, e a vantagem de tingir depois é principalmente essa, porque você vai ter tua peça piloto, as peças pilotos lá na cor que você planejou, né? Fez lá a sua cartela de cores e tal. Mas se você fosse ter um pouco, né? Um estoque já com as cores, você demandaria muito mais. E eu acho que a grande vantagem de tingir depois é essa: você pode ter algumas poucas peças de cada tamanho sem cor e você tinge a cor que sai. Tinge a cor que sai. Então, vejo como um ponto positivo de não gerar, principalmente não gerar desperdício. Então, aquele desperdício que pode acontecer se manchar essa peça pronta, pode ser compensado em relação a isso. Não vai ter peça encalhada porque a cor não tá vendendo, né? Você coloca a cor que tá saindo. E isso nem no fast fashion acontece, nem, né, na indústria convencional não acontece, né? Você só colocar a cor, só ter a cor que está saindo. Vai acontecer de encalhar a cor, né? No caso, encalhar a estampa, enfim. E aqui você só coloca a cor que está saindo. Então, eu vejo como a principal vantagem de tingir a peça pronta, que pode, inclusive, superar aquela desvantagem de manchou, perdeu, porque
como eu falei, não é defeito, é efeito especial. A gente pode salvar fazendo um outro trabalho e daqui a pouco ter uma peça única, diferenciada, quem sabe até com um valor superior, né? Daqui a pouco fez um shibori, um trabalho de tie-dye bacana numa peça que manchou. Tem lá né, algumas peças únicas reservadas para corrigir os defeitos, entre aspas. Então, vejo como uma das principais vantagens de tingir a peça pronta, tá? Naquela mesma linha que eu comentei mais cedo, né, que você tingir o tecido aberto, você vai gastar um pouco mais de material, porque você está tingindo retalhos. Então, na peça pronta, você vai gastar exatamente o que vai para tingir aquela peça, tá? B, eu mesma faço isso, conservo algumas peças virgens já purgadas e até mordentadas para o caso de encomendas pontuais. Exatamente, na prática me parece muito mais funcional, fazer isso, né? Você ter as tuas peças ali já prontas, só que inclusive com esses passos adiantados, né? Que é também para ter a economia de pelo menos a purga e pré-mordentagem, caso necessário, você fazer em maior quantidade, até para não ficar atingindo peça por peça também não é legal, né? Mas me parece mais vantajoso isso, assim, em termos práticos, embora tenha toda aquela lista de vantagens do tecido aberto, tá? E aí, assim, voltando àquele assunto dos retalhos, nem sempre, por exemplo, se a gente tingiu um monte de tecido aberto, sobrou um monte de retalho de uma cor específica. Daqui a pouco você quer fazer algum tipo de trabalho com uma cor específica para os retalhos. Se você tingiu até a peça pronta, você vai ter os retalhos também virgens para escolher para algum tipo de trabalho específico, escolher uma outra cor, tá? Mas essa questão dos retalhos é mais para comentar isso, porque vai depender muito de cada situação, de situação em situação. Calanta, faço as peças em tamanhos diferentes e tinjo de acordo com o pedido dos clientes. Eu dou a opção e eles escolhem. Então, exatamente o que eu tô falando, né? Embora pareça assim que tem muito mais vantagem tingir o tecido antes da peça, na prática o que acaba acontecendo em muitos casos é que só vai a cor depois da peça pronta, né? Para a fibra de bananeira tingir antes. Então, Edna, diante de tudo que eu tô comentando aqui, é aquela respostinha sem vergonha que eu falei. Depende, né? Depende o que tu quer fazer, qual que é a demanda. Então, eu acho que vai muito mais com o que se encaixa com a tua estratégia, com o que tu tá fazendo, tá? Tu vai atingir uma grande quantidade de fibra. A peça pronta dessa fibra de bananeira é o quê? Exatamente, né? Então, acho que os tipos de peça também influenciam. Aquilo que eu falei, do rendimento do tecido aberto. Se é, por exemplo, uma camisa, uma calça que ocupa mais espaço e tal, pode ser mais interessante tingir o tecido. Se são peças pequenininhas, tipo fibra de bananeira, pode ser o cabedal de um calçado pronto já, um cabedal pronto, né? Então, o cabedal pronto, eu vejo que poderia tranquilamente tingir depois, né? Agora, se essa fibra virou um tecido, que vai virar uma roupa cheia de pontas e partes, talvez seja melhor tingir antes, tá? Então, vocês estão entendendo que isso é uma configuração de cada tipo de iniciativa e não tem uma resposta perfeita ou exata para todas as situações, certo? E aí, as desvantagens da peça pronta se manchou, em tese você perdeu o serviço da costura, pelo menos em relação ao que era para ser a proposta. Como eu falei, a gente pode tentar salvar.
nem sempre vai salvar, né? Mas enfim, tem toda aquela questão, né, de que do aceitar mancha, que a gente tem que ser, né, tem que educar o consumidor a ser mais aberto, mais receptivo, essas coisas, ok, bacana. Mas na prática, quando você coloca numa loja virtual uma foto de uma peça que não tem mancha, que é lisa, e a pessoa comprou na loja virtual, me parece óbvio que se ela receber uma peça manchada, ela provavelmente vai querer devolver, né? Então a gente tem que ser realista nesse aspecto. Você pode sim vender a peça manchada, ela pode sim ter aceitação. Eu mesma já comprei peça de tingimento natural com mancha, super aceitei o efeito especial, mas a gente sabe que na prática não é assim. Tomara que isso mude com o tempo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, uma das desvantagens de tingir a peça pronta é isso. Se manchou, a gente até consegue dar um outro destino, mas para aquele propósito específico, não, né? Digamos que nessa lógica que a própria Calanta, acho que foi, comentou, né? Ela tem as peças prontas, a própria B falou também, tem as peças prontas, aí surgiu a demanda, você foi, tingiu e manchou. Vai ter que tingir outra porque a pessoa comprou aquela cor específica, tá? E isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Tô tingindo ali 10 camisetas, um número específico, uma manchou. Vou ter que tingir mais uma separado, né? Porque uma manchou. Não quer dizer que aquela vai pro lixo jamais, né? Vai se fazer outra coisa com ela. Mas para aquele propósito específico foi. E aí a costura está embutida naquele erro, já foi paga a costura, né? Se fosse o tecido, a gente poderia, como eu falei, quem sabe desviar a mancha, quem sabe dentro ali do design da peça conseguir fazer um encaixe para retirar aquela parte, né? E assim, uma outra grande desvantagem, e também vai variar de acordo com a peça, o tipo de tecido. O que acontece? No processo de tingimento natural, a gente vai submeter a peça pronta a fervuras. Muitas fervuras, algumas horas em alta temperatura. Então, tecido que encolhe, costura que entorta. E aí eu deixei um exemplo aqui de uma camiseta. Por exemplo, quando eu trabalhava com algodão branco, é um algodão orgânico da Aradef, era um algodão malha branqueada, fio penteado 30, em comparação com essa aqui que é um tecido cru, fio cardado 24, ou seja, uma trama um pouquinho mais soltinha. Aquelas camisetas, essas que eu mencionei do algodão penteado, fio 30, quase nunca acontecia de entortar a costura. Essa daqui do fio cardado, ela entorta bastante, ó. Vocês podem ver como ela tá bem tortinha. Olha só. Deu uma repuxada ali na barra. Aqui nas laterais ela dá uma boa entortada. Se você fosse passar ela vai ficar acho que um dedo meio... Ó, tá vendo aqui, ó, quando eu puxo? Aqui, ó, como ela tá torta aqui atrás, ó. Quando eu acerto um ladinho, o outro fica todo repuxado. Não sei se tá dando pra perceber a parte de baixo como tá repuxadinha. Ai, gente, tá difícil mostrar isso. Deu pra perceber? Aqui atrás acho que dá para perceber um pouquinho mais, ó, aqui na axila como ela tá repuxadinha, né? Então acredito que bem mais que a mancha, né? A peça manchar é isso, a peça entortar, repuxar, encolher e aí repuxou a costura. Acho que isso é o pior, porque aí sim você, né?
aí não é mais efeito especial, a peça tá torta, né? Tá torta. Então, acho que esse é a principal desvantagem de você tingir a peça pronta. Não vai acontecer isso com tudo, vai depender muito do tipo de tecido, tá? Mas nesse caso que eu mostrei aqui, quase todas elas tingidas assim, depois acontece esse entortadinho aí, essa entortadinha na costura, dá uma repuxada, fica meio Genza a camiseta, tá? Então, vejo que essa é a principal desvantagem, tá? Mas aqui a gente estava falando de tecidos, malhas e das peças já costuradas. A gente tem um outro cenário que envolve os tingimentos de fios aí de diversas naturezas, né, das mesmas fontes de fibras. Deixa eu só ler o comentário da B aqui antes de seguir. Acho que o tingimento do tecido aberto deve ser mais adequado para marcar maiores com coleções e costureiras, para marcas maiores. Exato, B, concordo contigo. É aquilo que eu falei. Vai muito da estratégia da pessoa que está produzindo, da marca, né? Realmente, para marca maior, que vai ter coleção, enfim, o tecido aberto vai se configurar muito mais interessante, tá? Muito mais interessante. Por favor, qual o nome da loja que tinge roupas de bebê ou ateliê? Não é que ela tinge roupa de bebê, ela produz roupa tingida naturalmente, tá? Ela não terceiriza o serviço, é a Anori, ANORI, maravilhosa, nossa aluna Isadora, marca linda, muito fofa, muito linda. Essa cor é de Crajiru, é esse rosinha aqui sim, Crajiru. Mas isso não seria do corte? Não é do corte, Sheila. Eu compro a camiseta pronta, perfeitinha. Quando vai para panela, ela entorta. Ela entorta bem a costura, tá? Deu para ver, que bom. Que tingimento é esse, Crajiru? Como acontece isso num tingimento? Porque ocorre de entortar? É porque vai para um superaquecimento. Então, vocês já devem ter visto roupa encolher só lavando. Imagina fervendo, gente. Fervendo por 3 horas, né? Só uma lavagem pode acontecer. Imagina fervendo ali por algumas horas, né? Será que não torceu por ser uma malha tubular? Olha, a razão tubular no sentido da forma que ela vem, Raquel, eu acho que não. Eu acho que é o processo da fervura mesmo, porque a outra que eu mencionei do fio penteado não acontece tanto, é bem raro. Essa daqui acontece muito. Mais fácil tingir linha e barbante que tecido. Paula, nossa aluna também. Perfeito, Paula. E aí que eu ia entrar nos barbantes, fios, cordões de macramê, lã em meadas, né? Até fios de seda, enfim. Eu acho que realmente de tudo, o mais prático, fácil e que se conforma melhor para tingir são meadas. Eu até dei um curso para uma aula especial num curso de macramê da Paloma, Artes Macramê, o Instagram dela, se alguém quiser ver. Claro que essas meadinhas são pequenas, tá? Foi um tingimento aqui com casca de cebola, com ferro e com alumínio, né? Clássico, casca de cebola verde militar e amarelão mostarda. É muito bom tingir fio. Não tem problema, até pode manchar um fio, mas na constituição de uma peça aquilo praticamente não vai aparecer, né?
E aqui são cordões de macramê, de algodão, poderia ser barbante, né? Daqui a pouco eu vou mostrar uma peça de barbante. Lã também, né, em meada, seda também tem em fio. Não tem esse problema, a purga não, né, no tecido ali a purga não resolveu, apareceu mancha de substância impregnada que a purga não conseguiu remover. Aqui, mesmo que aconteça, depois de uma peça pronta, praticamente não vai aparecer, tá? Então, isso aqui, claro, vai virar macramê, vai virar tricô, crochê, vai pro tear artesanal, enfim, que você pode misturar cores, fazer efeitos em xadrez, enfim, efeitos listrados, efeitos mil maravilhosos. Então, o ideal, se fosse escolher um ideal, é claro que tecido, a gente, né, tecido, um linho, uma malha, enfim, a gente não tem como fazer isso, a não ser que existisse uma fábrica aí de tingir fio naturalmente para depois ir para o beneficiamento e virar o tecido plano a malha, né? A gente sabe que isso ainda está bem longe de acontecer. Quem sabe um dia. Mas pensando na lógica mais artesanal, quem tem o privilégio aí de trabalhar com essas artesanias, né? O tricô, crochê, macramê, um tear manual, né? Assim, ó, de longe a melhor coisa é tingir a meada. É tingir a meada. Não vai ter erro. Não vai ter erro. Qual o fornecedor que vende malha crua 30.1 penteada? Essa que eu mencionei, 30.1, não é crua. É branca mesmo, é da Aradef. Aradef Malhas tem esse algodão orgânico. Raquel, sim, tem malhas que são construídas em tubos e todas elas com o tempo torcem. Bom, eu precisaria aprofundar mais para saber exatamente, mas aqui nesse caso, enfim, o que acontece é que essa camiseta em particular quase sempre torce, tingir depois, quase sempre torce, né? A costura fica meio tortinha. E ela não vem assim, ela vem certinha e depois de tingir quase sempre torce. Pedra da noite, faço acessórios tingidos, bacana. Paula, tentei fazer mesclado e não consegui, quero fazer amarrações diferentes para manchar o fio. Ah, legal, entendi. Queria rever a aula sobre a técnica de folha de bananeira. Só colocar os pedaços de folha para ferver. Moro em área rural, tem muitas possibilidades de folhas e materiais. Sheila, não sei de que aula você se refere, querida, mas eu nunca dei aula sobre fibra, né, para tingir fibra de bananeira. Não, nunca tingi, aliás, fibra de bananeira, mas é possível sim. E aí a outra peça que eu tenho aqui, aqui né, eu mostrei os cordões que eu tingi na meada, e aqui eu tenho um exemplo de peça que foi tingida pronta, né, uma bolsa de crochê, foi tingida pronta. Na verdade, fios, essas coisas em geral, nunca tive um problema assim tingindo nem peça pronta nem meada, né? Eu acho que é uma vantagem geral, assim, para quem trabalha com esse tipo de né, artesanias. Mas algumas considerações sobre peças assim prontas. Se tiver um ponto muito apertado, pode ser que nos nozinhos não vá colorir tão bem. E não quer dizer que isso seja uma desvantagem, porque pode dar um efeito bacana, um efeito bonito, tá? Então, assim, ó, sério, nunca tive problema, nem nas meadas, nem nas peças prontas, já atingi coletes, assim, de barbante de algodão. Tem um short que eu tingi de duas cores, que vocês podem assistir o processo foi numa live desse ano, a segunda criativa número 1. Tá aqui no Instagram para quem quiser rever. Eu tingi um short de crochê, mas num fio pequenininho, fininho, né?
funciona que é uma maravilha, assim, é algo que dificilmente vai ter erro. Então, trabalhar com essas peças, produtos, é bem de boa, assim, bem tranquilo mesmo, tá? Bom, o que eu tinha para falar, eu falei. Já atingi o piquê? Já atingi, mas não foi com esse tingimento convencional que vai para fervura. Eu tingi uma peça em piquê para nus demi-couture, só que foi com índigo, tá? Ficou lindo, ficou bem legal. Mas o índigo é outra lógica, né? É outra lógica, não vai em tantas fervuras como o tingimento aqui convencional. Convencional não, né? O tingimento natural mais corriqueiro, digamos assim. O índigo é bastante diferente. Perguntas? O que vocês acharam aí? Bem respostinha sem vergonha, como eu falei, né? Depende muito de quem tá atingindo, o que que tá fazendo, o que que vai virar aquela peça, aquele tecido, aquelas meadas, né? Depende muito mesmo. Dúvidas? Quem tá aqui assistindo já tinge, já produz peças com tingimento. A Paula, sobre a mescla, sabe que eu nunca parei para pensar muito sobre como funciona a mescla, né? Mas eu imagino assim que você pegando meados, acho que eu já vi talvez da Fios da Fazenda algumas tentativas. A Novelaria Santa Marta eu já vi também uma espécie de mesclado, mas me pareceu mais você tingir de um lado de uma cor a meada e do outro lado a outra cor, e no processo do novelo aí acaba saindo mesclado, mas não aquela coisa bem mesclada, né, com duas cores até, ou daqui a pouco você tinge uma ponta, outra ponta e dobra aqui, né? Muda o lado e outra pontinha, né? Mas aí você vai ter que ter um suporte para o cabide, a meada assim, numa espécie de cabide, ganchos, né? Já vi muito ganchos, daqui a pouco um varal com ganchos e vai de panela em panela virando isso, né? Cada panela com uma cor e de panela em panela vai colocando. Então dá para fazer sim, mas aí quanto mais cores, um pouco mais difícil vai se tornar para fazer essa mescla na lã ou nos fios. Ângela, eu tinjo algodão em que formato? Sarja, jeans, malha? Qual que é o... em fios, barbantes, cordões, enfim, fala aí. Márcia, estamos fazendo eco bag, legal. Calanta, sim, eu já produzo. Primeiro faço a purga e pré-mordentagem, depois faço a peça e faço o tingimento. Tingir depois, né, Calanta? Que tipo de peça você produz, Calanta? Ângela tinge malha. E o que vira essa malha, Ângela? Vira camiseta? O que você produz com essa malha? Deu um delay. Paula, tentei o mesclado com acetato de ferro, deixando metade da meada embebida. O acetato invadiu toda a meada. Eu acho que então caberia colocar só numa pontinha, né? Na próxima você deixa só uma pontinha para não acontecer, né? Aliás, o ideal seria um mesclado que envolvesse o mesmo mordente, não dois mordentes diferentes, porque depois na lavagem, infelizmente, o ferro
ele vai influenciar na cor que não tem ferro, né? Ele pode influenciar, então numa lavagem pode dar problema. Então seria interessante nessa mescla que tivessem diferentes corantes, né? Com o mesmo mordente. Seria mais, acho que mais viável. Isso vale também para trabalhos em patchwork, né? Mistura cores, beleza, mas misturar mordentes eu acho mais problemático do que misturar corantes, assim, em termos de lavagem. Ângela, fiz vestido e camiseta, muito bom. Eu não sei se tu chegou a comentar, tu tingiu antes ou depois da peça pronta? Pesei com a técnica de amarração. Ah, tá, você. Tá, entendi, Paula. Agora que eu entendi o que você fez. Então a Paula, imagino que pegou uma meada, né? E fez amarrações tipo um tie-dye. Aí sim, entendo, né? Provavelmente o ferro, claro, invadiu aí os nós, né? De repente, se reforçasse bem essa amarração, Ângela, antes e depois. Mas é isso aí. Certinho, gente? Mais dúvidas? Se tiverem mais dúvidas. Se não, encerramos por aqui. Encerramos não, tem recadinhos. Recadinhos. Quem assistiu o quarto eu já comentei. Semana que vem a gente começa mais uma maratona de lives. Vamos ter convidadas. Uma convidada muito especial, inclusive, que eu fiquei muito feliz que ela vai participar na live da quarta-feira. Vai ser uma jornada diferente das outras, porque a gente programou uma espécie de brincadeira aí com os títulos das lives, tá? Então vão ser 2 semanas de lives todos os dias e no domingo agora, às 19 horas, eu vou fazer uma live para falar da jornada. Não vai ser live de conteúdo, mas vai ser para falar da jornada, tá? Então estão todos convidados aí para domingo às 19 horas, então, para vir conhecer os temas e as brincadeiras com os temas. Fiz o sabão neutro seguindo sua receita e coloquei óleo essencial de hortelã. Marlene, legal, Marlene. Sheila, será que a fruta romã daria tingimento fixo? Querida, é um dos meus corantes naturais preferidos. A romã é maravilhosa, é um tingimento super sólido. A casca da romã tá incrível. Cadê você no YouTube? Paula, tivemos um probleminha. Hoje não estamos no YouTube, tá? Mas no domingo já teremos resolvido, tá? Uma exceção aí. Hoje a gente não tá no YouTube. Alma colorida, gratidão por compartilhar tanto conhecimento. Obrigada, eu que agradeço a sua presença. Sem vocês eu não estaria aqui. Certinho, gente? Então, muito obrigada. Espero vocês no domingo à noite, então, para contar aí como vai ser a jornada e a brincadeira que a gente vai fazer com os títulos aí. Vai ser bem legal. Tô com uma certa dificuldade no Insta, Paula. Bom, você pode rever depois, também tá sendo transmitido no Face, né? Você pode assistir no Face, na página do Pano da Terra. E daqui a pouquinho eu vou carregar a gravação no YouTube, tá? Então não se preocupem que daqui a pouquinho vai estar no YouTube também a gravação. Precisa de mordentagem para casca de romã? Gente, mordentagem precisa para qualquer corante, tá? Não é assim, um corante precisa, outro não, tá bom? Obrigada, B, obrigada, Sheila, Márcia, valeu, gente. Combinado, né, Marlene? Espero todas vocês, então, no domingo. Boa noite, bom sábado, bom domingo e vejo vocês, então, depois desse fim de semana. Espero que seja ótimo aí. Um abraço e até a vista.